Pois hoje nós temos um convidado muito especial aqui para Asas de Cura. Não sei se as pessoas realmente juntaram nessas ideias, né, Asas, que eu sou sua mãe espiritual, só você meu filhote. Sem dúvida. Né? E a gente juntando todos esses anos, né, desses pedacinhos da história toda, e como a gente se conheceu, então a gente resolveu contar essa história, porque essa história merece ser contada. Né? Você é tão conhecido meu que você ainda do tempo que, né, eu te conheço como Asa, Isso e mesmo. como eu sou mãe, eu posso chamar do que eu quiser, né? Porque mãe tem direito, né, adquirido. Então, vamos contar essa história, porque eu acho que é importante as pessoas não só conhecerem esse testemunho, porque eu acho que é um testemunho realmente impressionante. Eu fico espantada de ver o que Deus fez, né, na sua vida, na nossa vida, né, também na minha depois, mas de como a música, né, também pode ser uma ferramenta de Deus na vida das pessoas, como algo que atrai, né, e às vezes, assim, inclusive mantém, né, na igreja, como traz para Jesus, né, porque foi muito esse o teu testemunho, né. Muito bom. Então, você quer começar? Começo eu? Por onde é que a gente pega esse pedaço? Não, tranquilo. Eu creio que essa história é uma história fácil para mim, porque eu ainda tenho as memórias e acabei de escrever um livro chamado As Histórias por Trás das Minhas Músicas, e eu lembro muito desse nosso início, de como minha mãe insistiu demais, conhecendo tu, conhecendo o pastor Erasmo, insistiu que fizesse alguma coisa por aquele filho que tinha algum talento musical, tocava violão e que estava lá no mundo tocando em boteco, se drogando o tempo todo. Há quase 4 anos eu estava me drogando, desde os 13 anos no mundo, abandonado escola, abandonado tudo para viver uma vida de mundo. E no meio de tudo aquilo, a, a minha mãe insistiu com o pastor Erasmo, e sem dúvida alguma ela deve ter conversado contigo também, que, que buscassem, que procurassem esse filho, né? E um dia o pastor Erasmo apareceu do nada na nossa casa, e ele já tinha anteriormente trazido a minha mãe. Ele foi levado por um amigo do meu pai, chamado Jairo Pinheiro, que era dessa igreja, e o pastor Erasmo foi lá e trouxe minha mãe para a igreja. E a minha mãe começou a frequentar os cultos, as reuniões, né? E via vocês juntos, os jovens da igreja ali, tocando, cantando, e ela dizia: eu tenho um filho que toca violão também. Será que vocês não podem alguém ir lá e convidar? E o pastor Erasmo foi um dia para conversar comigo. E eu lembro que era um sábado à tarde, e ele tocou na porta, bateu, 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 e eu não abri. Ele foi embora. Minha mãe ficou muito feroz quando chegou, Wesley. Imagina. Aí ela foi de novo no culto e disse para o pastor: pastor, vai mais uma vezinha. E na semana seguinte o Erasmo foi de novo. Wesley, pasme, eu não abri de novo. Era o sábado de tarde, quando o Erasmo foi lá. E o Erasmo foi embora de novo. Mas na segunda vez que ele foi, eu olhava pelo olho mágico, eu não queria saber de pastor. Eu tinha sofrido um acidente, eu estava machucado, eu tinha um monte de coisa no meu coração que eu não podia, nem eu mesmo compreendia o que era. E aquele pastor foi embora de novo. Quando a minha mãe chegou, de novo ficou muito braba. Daí eu disse: mãe, tá bom, eu vou lá ver esse pastor. Ah, tu quer ir lá? Então vai agora. Era sábado, ali pelas 6h30, 7 horas de maio, já era escuro, eu lembro disso. Ela me pegou pela mão e disse: nós vamos agora lá. Nós andamos da Azenha até Petrópolis. A pé. Minha mãe me levou, me puxando, e eu resmungando, e ela me puxando: não, nós vamos lá. E eu cheguei lá, entrei no... O Erasmo estava no gabinetezinho dele ali na entrada do prédio da Wesley, e ele abriu os braços e disse:
você é o Asaf? Bem-vindo, Asaf. Ele me deu um abraço, não falou nada, não pregou o evangelho, não fez nada. Ele disse, eu vou te levar ali do lado, e levou onde tu estavas com um grupinho de jovens, uns 6, 7 jovens ali. Ele me colocou no meio de vocês e tu disse, tu é o Asaf? A tua mãe falou muito de ti, a tua mãe disse que tu toca violão. Pega aqui, toca aqui conosco. Me deu um violão ali no mais. E começaram a cantar Santo Espírito, enche a minha vida, ou alguma coisa parecida com isso. E eu ali naquele lugar, né, eu me senti totalmente acolhido por aquele grupinho. Era um pequeno grupinho de jovens, era tu, a Carmen, a Maria Lúcia, a Juliane, a Suzy não estava nesse dia, mas tinha ali o Moisés Charters, tu lembra do Moisés? E aquele grupinho ali me acolheu e eu cantei com vocês, tu trouxe uma palavra de Deus, eu não entendi nada, eu não lembro qual a palavra, porque as que eu lembro. Pouco tempo depois, tu trouxe uma palavra sobre a mulher samaritana que eu lembro até hoje. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela história. Foi tu que ministrou. Olha só, imagina. E se tornou uma realidade, uma verdade no meu ensino, na minha vida, no que eu entendi sobre a verdadeira adoração. E foi tu que ministrou. E o da Isley, Aguenta aí, deixa eu contar outro pedaço aqui do outro lado, né? Vai. Porque eu estava de pastor ajudante do pastor Erasmo, né? Inclusive, ele até me perguntou por que eu queria, né, estar lotada lá na igreja Wesley, porque ele foi, inclusive, colega do meu pai, né? E eu conheci ele a dona Gelsa, de pequena, né, da vida inteira, e de igreja metodista, aquela coisa toda, e eu fui lá e disse, e por que você quer ficar na minha igreja? Disse, porque Deus está fazendo uma obra muito grande e importante com essa renovação, e foi realmente a renovação carismática da igreja metodista, praticamente começou ali, né? E eu quero testemunhar com esses olhinhos que a terra de comer, eu quero acompanhar e eu quero ver isso. Então, ele colocou lá, e ele me deu um voto de confiança muito grande. De vez em quando ele deixava pregar, não sei o que mais, mas o meu dom era muito mais para música. Então, eu fui juntando os jovens. Olha, eu tinha o quê? 19 anos? Tinha 19 anos, eu estava há 20 anos. E então a gente juntou um grupinho. Eu acho que era mais para 18 do que para 19, viu, Isley? Eu acho que sim. Calcula direitinho aí. Baixa um ano nessa história aí. Fazia poucos anos que eu tinha voltado para o Brasil, então eu ainda apanhava assim com o português, aquela coisa toda, né? Mas eu tinha estudado música, minha família toda era meio assim, né? E a gente formou um grupinho com a Juliane, né, a filha do pastor e tudo mais. Eu me lembro que a gente comprou uma roupinha, que era o que o dinheiro dava, né? Era um coletezinho amarelo. Isso não foi nessa época, velhinha. Foi depois. Cuidado, isso é bem depois. Então não dá spoiler da história. Então tá bom. Isso bom, é depois. Então, voltando atrás, esse pedaço eu tenho certeza. Primeiro início. Porque eu lembro que a gente se apresentou e cantou, e aí a sua mãe veio falar comigo. Sua mãe veio falar comigo, eu lembro dela direitinho, a igreja tinha acabado, a gente tinha cantado nesse domingo, por isso que eu tô juntando. Tá. Tinha aquele grupinho dos jovens, isso mesmo. Isso, tinha um grupinho de jovens, né? Acho que a gente não estava vestido ainda, a gente não tinha dinheiro. Não eram os canarinhos ainda. Ainda não eram os canarinhos. Já tinha até a minha esposa, minha namorada, que era a Rosana. Não tinha nada disso, não. Isso aí não tinha mesmo. Mas a gente tinha cantado aquele domingo, e aí ela veio e falou comigo, eu tenho um filho que toca, que não sei o que mais, violão, que meio perdido nas drogas, não sei o que mais. Será que ele podia vir? Traz, né? Traz, a gente vê. Eu fiquei pensando assim, primeiro eu quero ver se ele vem mesmo, né? Porque eu tô pagando para ver, porque mãe arrastar filho para a igreja, né? É custoso. E aí eu pensei, se ele vier, a gente vê o que a gente faz com ele depois, né? E não deu outro, você apareceu, aí você apareceu, bom, tá, né? Então, agora vamos incluir esse menino, vamos ver o que a gente faz com ele. Então, eu taquei o violão, assim, toca, vamos ver se ele toca mesmo. Coisa linda. Tocava, e aí a gente foi ensaiando. E aí você me apareceu logo em seguida, depois,
acho que uma semana ou duas depois, a gente tinha os ensaios, né, no sábado. E você apareceu com o teu irmão, né, com o Enner, Isso e mesmo. com 2 amigos. E aí, esse dia, eu acho que eu nunca te contei, esse dia meu coração ficou pequenininho, fiquei até com medo, ai, meu Deus do céu, esses 4 meninos aqui, né, tudo meio metido em droga, sabe lá, assim, que malandragem não é, não sei o que mais. Os Mundo. bons de tudo, sabe, bom que só. Mas eu fiquei assim, né. E aí os 4 vieram, né, veio você com o seu irmão, veio os outros 2, e a gente ensaiava, os outros 2 estavam meio assim. Até que um dia a gente tinha que se apresentar, né? Aí vai apresentar em público, pô. Você era, vamos combinar, você era pagãozinho, você tinha 15 anos, os cachinhos, assim, você parecia gente, o olhinho azul com os cachinhos, assim, do cabelo, magricelo que só, né? E a gente tinha que se apresentar, e eu me lembro que todo mundo foi embora, eu fui lá para o altar da igreja, e eu fui falar com Deus, falei assim, Senhor, a gente tem que dar testemunho, né? E eu tô com esses 4 meninos aqui, eu não vou mandá-los embora, porque a igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Eu não vou mandar embora. Agora, a gente também tem que dar testemunho. Então, o Senhor tem um problema. Ou o Senhor arruma essa situação, converte esses meninos, Arrume esses caras. arruma esses caras, dá um jeito nessa vida, ou, né, o Senhor leva embora, porque eu não vou mandar embora, e eu não vou tirá-los do nosso grupo de música também não, porque assim, é aqui que a gente tem que ser acolhido, nós somos um hospital, a gente tem que ajudar é quem sofre. E foi tão interessante que na semana seguinte, Asa, na semana seguinte, você e teu irmão, o Enner, ficaram. Os outros 2 voltaram para a Uruguaiana. Isso mesmo. Foi desse Nós jeito. ficamos, nós ficamos, eu gostei demais, aquilo tudo me fez muito bem, né? Eu não tinha uma referência, eu não tinha nenhuma referência, tudo que eu tinha vivido naqueles 4 anos de droga era menina, era música de bar, era cachaça, era prostituição, era droga, era maconha. Nada daquilo assim preencheu o suficiente. Eu lembro de um amigo que tentou me levar para o budismo ali no Beco do Carvalho, e eu vi aquilo tudo e vi que não era. Um outro amigo tentou me levar para fazer minha cabeça num centro afro, e eu também vi que aquilo não era o que Deus queria. Minha própria mãe, antes de se converter, tentou me levar para um centro espírita. Olha só. E aquilo não preencheu meu coração, não era o que Deus queria para a minha vida. Então, eu me entreguei totalmente a alguma coisa pura que eu vi ali. Música pura, pessoas puras, gente que falava uma linguagem que eu queria aprender. Então, foi isso que me cativou, isso que manteve ali. E também a oportunidade de pegar o violão e acompanhar vocês e tocar, né? E a Juliane com a flautinha dela, e nós ali cantando aqueles primeiros cânticos, foi amor. Ai, amor, é mesmo, né? Lembra? É Foi o nosso primeiro cântico, foi um cântico que Deus falou muito no meu coração, que eu lembro até hoje. Deus a terra vir para tornar real seu amor por mim. Nossa, verdade, eu tinha aprendido isso nos Estados Unidos com esses grupos, e aí quando saiu a música em português, eu mais do que depressa ensinei. Beleza? Tava ali também uma menina chamada Soninha Campelo. Tava assim. A Soninha ainda está conosco, ainda é nossa amiga aqui. Olha Está aqui conosco, ainda é do grupo da célula da minha sogra e convive conosco intensamente a Soninha Campelo. A Elcira convive conosco ainda. Pode imaginar, lembra da Elcira? E a sua irmã também começou a vir, mas eu acho que a sua irmã veio depois, a Carmélia. A minha irmã veio e se converteu ali conosco também, naquele grupinho. Que eu conheci ela como Tuca. E aí você tinha um irmãozinho de 4 ou 5 anos, né? Que a gente conhecia como Pingo. Porque ele era um pingo de gente mesmo. Cada um foi vindo neste sopro. Foi um sopro de Deus na nossa casa que transformou a nossa vida, a nossa história. Foi. E eu tenho certeza que a música foi algo primordial. Porque
E aí um dia nós tínhamos que viajar, e mais uma vez eu lá preocupados, meu Deus, como é que eu vou levar esse povo? Como é que a gente vai Para fazer? Passo Fundo nós fomos. Como é que a gente vai fazer, né? Campanha de evangelização, e eu com esses pagão ainda no grupo. Não, estava ali já Já estava mais alguma coisa estava avançada. acontecendo, né? É. E eu lembro que a gente teve um encontro lá na Igreja Central, né, da Igreja Metodista Central, onde eu tinha sido membro muitos anos lá, que a minha avó era de lá, meu pai tinha sido de lá também. E quando a gente estava caminhando de volta a pé, de não sei aonde, lá para Wesley mesmo, Isso né, mesmo. eu acho até que você estava com o violão na mão, assim, você virou para mim e disse assim, não esqueça, vou emocionar. Sabe esse negócio assim de aceitar Jesus, que vocês ficam falando aí, de aceitar Jesus, Jesus entra no coração? Eu disse, sim, sei. Eu disse, pois eu fiz isso. Eu fiz lá Eu, na Igreja Central. E ali Deus começou a mudar a minha vida. e eu fiquei tão emocionada que eu não sabia nem o que falar. Eu não queria dar pulinhos de alegria, porque do lado de dentro eu estava assim, dando saltos, né? Porque era o que eu mais queria, né? Realmente era que você, teu irmão, tua família toda viesse, né, conhecer o amor de Jesus, porque eu acho que o que você viu em termos de pureza foi Jesus, né? Porque era isso mesmo Sem que a gente dúvida. estava, né, buscando realmente. E aí você diz, meu Deus, assim, e o Senhor está ali, é isso mesmo. E aí, daí não passou 2, 3, 4 semanas, você me apareceu. Sabe, assim, eu escrevi uma música. Eu fiquei pensando, vamos ver se vai prestar, né? Vamos ver se vai prestar. Eu escrevi uma música, eu posso cantar para vocês no ensaio? Vocês pode, vamos ver. Vocês, rapaz, não é que a música era assim, simplesinha, mas era uma música assim, um começo, né? Então eu acho que assim, de testemunhar, né, essa primeira composição, o nascer do teu ministério, né? Foi ali mesmo. Jesus, vem agora, nesta hora, nos trazer amor. Lembra? Vem Lembro? encher de paz nossos corações. Minha primeira música, Isley. E a gente cantou isso demais, demais da Demais, conta. demais. Porque era isso mesmo, não, tô arrepiadinha. E aí eu pensei, puxa, que coisa bonita, né? A gente poder acompanhar. Agora, como que eu podia imaginar, né? O que Deus ia fazer a partir daí, disso tudo, né? Porque foi uma coisa simples. Depois, com o tempo, a gente teve dinheiro suficiente para a gente colocar os nossos coletinhos Isso amarelas que a mesmo. dona Angélica Amarelo e pretinho, os canarinhos. amarela, roupa preta, com as amarela e pretinha, a blusa preta, que era a que a gente podia vestir, né? E a dona Angelsa batizou a gente de Canarinhos de Jesus, porque a gente não tinha nome, a gente só era o grupo da Wesley que cantava, mas Daquele pelo menos. grupinho. Era É. a Carmélia, era tu, a nossa líder, a minha irmã Carmélia, a Rosana, A Juliane, a Juliane, eu e o Bubi. isso aí. Tu lembra do Bubi? O Bubi era canarinho, um rapaz que se converteu. Tem uma conversão linda, 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 viu? E também era dos canarinhos. Eu tenho essa foto ainda com o Bubi. Ai, eu quero ver depois. E Viu? como a gente tinha esses ensaios no sábado, mas na segunda-feira de noite nós tínhamos aquela reunião de oração, que assim, eles só faltavam botar a gente porta fora, 1, 2 horas da manhã, às vezes, É verdade. que Não, a gente não tinha tempo. uma reunião de oração que ia até 11 horas da noite, meia-noite, que às vezes até minha família ficava me olhando, é sério esse negócio de estar orando lá na igreja nessa hora? E às vezes eu ia até embora mais cedo para não, meu pai não brigar comigo, meu pai era muito brigão, muito, muito severo, assim, e foram as duas, eu acho que assim, os dois esteios, né, essa renovação, por um lado da igreja mesmo, né, e por outro, esse aconchego da música, né, que foi trazendo, e eu fico pensando assim, que coisa, né, que Deus me deu essa inspiração de confiar, né, no, É verdade.
Assim, ó, hoje dificilmente quem chega sabendo que está usando droga, está no mundo, a gente daria um violão para ele tocar, nos acompanhar no louvor ali na igreja. Eu Nenhum. desconfiava que de vez em quando você aparecia meio chumbado, meio mais calado que Ah, é. No domingo seguinte, nós íamos nos apresentar e um maconheiro me deu um baseado na parada de ônibus, Sli. Eu cheguei com baseado na cabeça lá no culto. Você vai ler isso aqui no livro, aqui, ó. Eu conto essas histórias doidas aqui da minha vida. Mas nada disso impediu o que Deus queria fazer. Não. Eu não estou dizendo que esse é o padrão. Não. Eu estou dizendo que o que tu tivesse de fé, porque tu era a nossa líder daquele grupo, né? O que o próprio Erasmo teve de fé para nos receber e acreditar naquilo que Deus queria fazer foi algo sobrenatural. E os frutos que aqueles passos deram foram muito grandes. Né? Nós não podemos ocultar, nós não podemos omitir, porque aqueles dias na minha vida eles foram primordiais, não só para a construção, mas para a manutenção de alguma coisa que Deus tinha começado a construir muito devagar dentro do meu coração, que eu não sabia discernir o que era, e eu acho que nem tu conseguia ver o que era, mas tu tinha fé para ver. Tu, Erasmo e aqueles irmãos, eu lembro da mãe da Carmen, né, cheia de restrições, de nós, aquele monte de jovem, e tinha um menino, rapazes, né? Assim a gente olha invadindo a casa e conversando sobre as coisas de Deus, né? E o nosso objetivo nunca mudou, porque foi o amor de Deus que nos cativou. Foi. Mesmo que a gente ouvisse Cat Stevens na casa da Carmen, que eu nunca tinha ouvido, mas o nosso negócio era o reino de Deus, era cantar as músicas de Deus, era cantar o sambinha. Os dias vão passando de mansinho, devagarzinho, mas vão passar. E aqui aquelas músicas mudaram meu coração. E foi realmente, sem dúvida alguma, a oportunidade que eu tive de tocar junto com aqueles jovens, de cantar junto com eles, de ouvi-los cantar a palavra de Deus, de ficar ali atrás, porque antes eu não cantava, eu só ficava atrás de vocês com o violão. É verdade, você não era de cantar, você tocava. Eu só tocava. Por muito tempo, verdade. Eu não cantei. É. Mas daí, eu só cantei quando o Donald chegou. Em 1975, foi que o Donald chegou. Foi. Porque, no final das contas, aquele grupinho, acho que a gente durou o quê? Um ano e meio. Por aí. Foi mais do que isso. Foi do fim de 74 até início de 76, final do verão de 76. Esse foi aquele nosso primeiro grupinho. Porque depois tu também já foi. Eu fui embora para Brasília, né? Não, tu primeiro estava na faculdade, foi para a faculdade. Não, eu já estava na faculdade quando o grupinho estava lá. Eu fazia faculdade e fazia seminário. Isso mesmo. E aí chegou uma hora que não dava para fazer os dois, né? E eu falei com o pastor Erasmo, que não dava mais, e o pastor Erasmo me deu... foi embora, nós ficamos parados. Ele me deu uma bênção muito especial, você sabe que eu fui lá, ele era o reitor do seminário, e a minha avó, né, sempre dizia assim, olha, quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno do ministério, não é digno do reino de Deus, e eu ficava com aquele negócio ouvindo ai meu Deus do céu. E apesar de que eu me senti chamada por Deus, aos 17 anos eu senti que o Senhor me chamou para o Ministério da Reconciliação, eu achava que a única coisa que a gente podia fazer então era ser pastor, né? E a Igreja Metodista tinha, no ano anterior, começado a ordenar mulheres, então eu me lancei, né, como aspirante ao santo ministério. A pastora. Para ser ordenada mesmo, né, para batizar, para casar, para enterrar, para fazer tudo, né?
E meu pai disse assim, você pode ir, mas você é obrigado a fazer o vestibular, você pode ir para o seminário, mas você tem que fazer o vestibular. Aí eu fiz vestibular pensando que eu não fosse passar, acabei passando para psicologia, o senhor disse, eu quero que você faça psicologia em primeira opção e jornalismo em segunda. Eu disse, olha, senhor, a única língua que eu sei falar, que você Eu sou escrever, jornalista, viu? Eu fiz a olha faculdade de só. jornalista, viu, filha? E eu Eu, vivia no teu pé para você terminar o segundo grau, porque você não meu estava nem na Deus do céu. escola. O Eu terminei. assédio que eu fazia com você, né? É E aí, verdade. quando eu fui Você foi a conversar com o primeira pastor que me Erasmo, incentivou a terminar o segundo grau. meu Na verdade, pai, terminar o primeiro grau. verdade era para eu Eu terminar o terminar primeiro o grau, mas eu primeiro não quis grau. passar essa vergonha toda, mas já que você falou, era isso mesmo, para terminar o primeiro, né? E Primeiro o pastor grau. Erasmo, quando eu falei com ele que eu queria me desligar, ele me deu uma benção muito grande, porque olha só o que ele falou, né? Ele partiu ano passado, mas que bom que eu tive a oportunidade de agradecê-lo. Ele disse assim, Sli, nós precisamos muito de pastores na nossa igreja, porque nossos púlpitos estão vazios, mas nós não temos psicólogos cristãos. E muito do que se faz em termos de aconselhamento cristão, às vezes não passa de charlatanismo, foi a palavra que ele usou. Que E coisa, nós, hein? seja psicóloga, seja a melhor psicóloga que você puder, Seja seja essa excelente, sumidade que você vai ser. Essa seja, sumidade. seja excelente, né, para o reino de Deus, dê testemunho, Amém. né? Então, ele me deu permissão e benção, né? Porque quando a gente sai de casa, é o que a gente precisa de mãe e de pai, mas ele também me Isso deu, quando eu mesmo. saí da casa do seminário, né? E eu agradeço a Deus, agradeço muito a ele também, ao pastor Erasmo, mesmo agora tendo partido, porque realmente ele me deu esse investimento também em mim, né? Assim como eu confiei em você, né? E teve essa coisa da mentoria, mesmo que foi de curto prazo, ele também me deu os bons conselhos, ele também me orientou nesse ano e meio, 2 anos que eu também acompanhei ele lá na igreja. E me dava a oportunidade, inclusive, de pregar. E eu pensava, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar a pregação. E no final das contas, ele, né, foi investindo muito em nós, ele realmente deu um voto de confiança, né, da gente fazer as coisas. Esli, eu fiz um cálculo aqui acurado e o nosso convívio foi quase 2 anos. Isso. Quase 2 anos. E que Mas 2 foram anos. 2 anos, assim, ó, de extrema importância. Se não tivesse aqueles 2 anos, eu não estaria aqui hoje. Se não tivesse aqueles 2 anos de investimento, de amor, foi quando apareceu a minha esposa, foi quando apareceu todo o grupo de jovens, e muitos deles nós somos amigos até hoje, trabalhamos no reino de Deus. Aqueles 2 anos foram primordiais, foram de extrema importância e relevância na minha vida, na formação da minha vida cristã. E a música tem tudo a ver com isso. A música, a oportunidade que eu tive de tocar junto com aqueles jovens, não era uma grande banda ou uma orquestra. Não, era Não, bem modesto. era um violãozinho tocado, que a gente tocava de igrejinha em igrejinha, de encontro em encontro. Era uma coisa muito simples, mas aquilo foi o grande de Deus para a minha vida. Foi. Viu? E a gente Aquilo fez foi campanhas de evangelização, e com aquela simplicidade toda, e aquela modéstia toda, porque assim, a gente era um grupinho desse tamanho, né? E menos. muitas pessoas também, né, foram se convertendo nessas Sem viagens. dúvida alguma, foram sendo impactadas. Sabe que um dia desse, aquele grupinho, um dia foi em Canguçu, não sei se tu lembra, não sei se tu estava junto, mas foi naquele início assim, que eu fui com o pastor Lauro, na Igreja Episcopal de Canguçu, junto com basicamente aquele primeiro nosso grupo. Não era uma coisa muito depois, era nesse início. E um dia eu estava numa igreja de um amigo chamado Odilon, que é um pastor em Curitiba, de uma grande igreja. Uhum. E ele disse assim, eu quero contar uma história. Que um dia apareceu um grupinho de jovens junto com o reverendo da igreja episcopal na minha cidade, em Canguçu. E o meu pai nos levou de carroça
para assistir o culto, que foi na pracinha de Canguçu. Canguçu era uma coisinha assim, ó, pequenininha, e não cabia na igreja episcopal, que era na Praça Central. E todo mundo se reuniu na pracinha, fora da igreja. E eu vi aqueles jovens cantando e eu disse, era isso que eu queria para a minha vida. E ali Deus me chamou para o ministério. E aquele irmão deu esse testemunho naquela igreja maravilhosa em Curitiba. Eu nunca ia pensar. Daí ele disse, e o Asaf estava ali com o seu violão, junto com aquele grupinho de jovens. Eu não lembro exatamente quem estava naquele grupo, na cidade de Canguçu, mas foi alguma coisa maravilhosa, né, que nós estávamos gerando. A partir dos passos que cada um de nós deu, você em dar o espaço, em acreditar. E eu lembro as nossas viagens que a gente fez para o Rio de Janeiro, né? Foi para a campanha do Billy Graham, não foi? Campanha do Billy Graham, 1974, outubro de 74, quando eu completei 16 anos naquela campanha lá. É verdade. Foi quando eu completei 16 anos. Nossa. E eu era recém-convertido, eram meus primeiros dias de vida cristã. E Deus nos levou lá. Os anos foram passando, né? E eu um pouco que perdi o rumo. Depois eu acabei saindo do Brasil mesmo, né? Fui embora e tu casei lá em Brasília. Depois acabei descasando. Depois fui embora do Brasil, fui para o Equador, Abandonou acabei os casando. filhos, tudo aqui. Mas Deus Não, cuidou de nós, Isli. não, eu não abandonei, não, de jeito Deus nenhum. cuidou dos filhos todos Sempre aqui. tive assim, né? Eu sempre tive notícias, né? Porque minha família também ficou muito tempo em Porto Alegre, depois é que vieram para o Brasil. E É você verdade. é um pouquinho mais velho que meu irmão mais novo, né? Meu irmão mais novo, assim, eu sou a mais velha dos quatro, ele é o mais novo, então você também entrava muito nesse lugarzinho assim do titio, né? Do E meu aconteceu uma irmãozinho. coisa com o teu irmão mais novo, ele veio fazer o mestrado dele em Porto Alegre Foi. e ele ficou lá na minha casa. Não brinca. Verdade. Ele era da minha célula e aonde tinha um computador bom para ele fazer as coisas que ele precisava era na minha casa. Então, todo o mestrado dele ele fez dentro do meu estúdio. Olha só. O Walter fez dentro do meu estúdio, com os meus computadores, com os computadores da Life, os primeiros computadores de alto nível, né? Ainda na linguagem COBOL. Para dar uma ideia do que era computador, porque a gente não tinha nem pesquisa. Não Esse tinha. computador Um tamanho, computador nossa como eu sala, né? tinha, era raro, raro, raro. E a Life já tinha um computador grande, de alto processamento, e ele fez o mestrado dele lá na minha casa. Olha só. Viu? Né? O Walter. E depois os anos foram passando, e claro, eu sempre tinha notícias suas, mas eu nunca imaginei, né, que fosse tomar a proporção, né, o teu ministério que Deus foi levantando, e Nem as eu, músicas, né, nem que eu. você foi escrevendo, nunca imaginei que fosse tomar essa proporção que Deus usou, né, aquele menino que às vezes trocava as pernas quando entrava na igreja. E eu fiz assim, eu só respirava fundo e disse assim, Senhor, o senhor está vendo, não está vendo? Então tá, então o senhor viu, né? Então tudo bem. Eu dizia para O Deus, problema eu estou é seu. entrando pela fé. Eu estou pela fé, Senhor. E eu dou graças a Deus. Amém, Sli. Se você quisesse deixar agora, assim, uma palavra, um conselho, umas palavras de sabedoria para jovens, para adultos, até para gente, assim, como eu, que tenho hoje os cabelos brancos, né, que você também não fica muito atrás. Olha, eu já estou E o aqui, que ó. você gostaria de deixar? Porque, assim, áreas de cura, a gente, né, curar mesmo o coração das pessoas. A gente sabe que as pessoas têm essas farpas, essas dificuldades, porque você também chegou, né, na nossa igreja, né, todo farpudo, vamos combinar, farpudinho. Eu Você e cheguei o Euler, todo teu errado, irmão, Sli. né, Eu porque cheguei você também sem tinha uma vida sonho. de família difícil, tinha tido experiências difíceis. O que você gostaria, né, de deixar aqui para o nosso pessoal que nos assiste hoje? Eu creio assim que uma das coisas mais importantes é o coração. Para que lado vai o nosso coração, Sli? Em qualquer situação. O que aconteceu comigo? Quando eu conheci vocês, e ali junto, tocando, cantando, conversando, convivendo, né? O meu coração
foi para o lado certo. Porque a palavra diz que, em 2 Crônicas 16:9, diz: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nossa, arrepio. Eu amo esse texto porque isso define aonde estão os olhos do Senhor. Isso não define o coração do homem, define os olhos de Deus. E quando Deus vê um coração que é totalmente dele, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu conheci vocês, com a ajuda de vocês e com a música de Deus, com o louvor, com a adoração, com o que estava sendo ali cantado e com aquela oportunidade de eu usar o meu dom, o meu talento para louvar a Deus, o meu coração foi para o lado certo. E o que eu tive na vida, eu não tive outra coisa. Eu não enriqueci com o ministério, eu tive um coração totalmente do Senhor, Sli. E que ainda é totalmente do Senhor. Eu não faço as coisas no reino de Deus por dinheiro, por quanto eu vou vender, por quanto eu vou ganhar. Nunca fiz isso. Eu aprendi com meu querido pai espiritual, Erasmo, e depois com Moisés, nunca cobrar pelo ministério. Nunca ter nada mais forte do que a vontade de servir a Deus de todo o meu coração. E é isso que eu faço até hoje. Por isso que o ministério continua. Por isso que eu estou aqui com quase 64 anos e o ministério continua, porque o coração é totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Eu estava agora esse fim de semana ministrando com o meu filho, André, com seu violino maravilhoso. É coisa muito linda poder tocar com um filho tocando violino. É uma coisa que ninguém tem. Eu acho que nenhum líder de louvor, a não ser o Michael Smith, que tem uma filha que toca violino. Olha só! Eu tenho um filho que toca violino maravilhosamente. Toca bem, né? De mestrados e tudo. Mestrado, está terminando o mestrado, sua irmã é responsável por isso. E a Ani Raquel, né, querida? É. E eu louvo a Deus porque eu aprendi com os nossos pais queridos que já partiram. Nunca tire o coração de Deus. Amém. Essa é a chave. Para todo mundo, em qualquer área, em qualquer ministério. Se você tem o teu coração voltado para Deus e comprometido com Deus, não tem nada nesse mundo que vai te atrair mais do que Deus. Então, eu fui uma vida atraída por Deus. Atraída por Deus lá naquele início. Quem me atraiu ali, vocês foram os instrumentos, mas eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei pela palavra, me apaixonei pelo reino de Deus, pela igreja, me tornei comprometido com a igreja, aliançado com aquele movimento que começou ali de maneira tão simples na Wesley. E eu fiquei ali sendo o bardo, o cantor, o tocador de violão. Quando quando a minha amiga Sli foi embora, meu amigo Paulo Torres foram embora, fiquei eu e Deus mandou o Donald, o pastor Donald Stoll, e nós ficamos ali, nos tornamos os menestréis daquele movimento, cantando, tocando, compondo. Eu não sabia que um dia eu ia gravar um disco, que esse disco ia pelo Brasil afora, depois eu ia gravar 10 discos, depois eu ia gravar 50 discos, depois eu ia gravar 70 discos, eu teria mais de 700 ou 800 músicas compostas, mas tudo nasceu de uma fonte só, coração totalmente do Senhor. Que lindo. E até um livro você conseguiu escrever. Eu já escrevi 3 livros, Sli, estou no fim do 4º. Eu escrevi o primeiro, Adoração, quando a fé se torna amor, que fala sobre a vida de adoração, sobre o coração totalmente do Senhor. O segundo, eu escrevi para o meu filho quando ele completou 18 anos e estava meio virando a cabeça. Eu escrevi de um pai para os seus filhos, conselhos sobre a vida com Deus para os filhos. E o terceiro livro chama-se A História por Trás da Música. Pequeno comercial aqui. Pode fazer, não tem problema não, você pode. Da minha querida Mames. A Mames, meu filhote.
A história por trás da música conta as músicas, e aqui cita o nome dessa mamãe querida, dos dias que nós passamos juntos, que foram de muita bênção, de muita vida. E muito obrigado, Sli. Eu agradeço sempre Sabe isso. o que eu acho bonito nisso tudo também, Asa? É a gente terminar bem. E eu acho que nós tivemos exemplos, né, no Que Erasmo, coisa nós linda, temos né? Que a o gente Gel pode estar aqui juntos, junto, terminando bem, do cabelinho eu com a branco. minha esposa, tu com o teu esposo, com os teus netinhos, né? Eu não tenho netinhos ainda, mas meu filho está se preparando para casar. Mas eu estou aqui há 40 anos com a minha Rosaninha, que você conheceu lá no início. Era dos canarinhos, minha esposinha Você querida. conheceu lá por minha culpa também. Por tua culpa também, eu conheci ela sentada na porta da Wesley domingo à tarde no nosso ensaio. Coisa linda, Sli. Então, tu faz parte Que voz linda. de toda essa É. história linda, viu? E eu quero te honrar e te amar eternamente. Viu, minha irmã querida? Então, para terminar, vamos orar? Deixa eu orar por Vamos, você, querido. deixa eu te abençoar mais uma Glória a vez, Deus. depois de muitos anos. Senhor, nós te agradecemos Obrigado, por essa Jesus. tecnologia tão maravilhosa que nos permite, mesmo de longe, a gente poder estar pertinho. Mas Amém, nós Senhor. sempre estamos pertinho do coração do Glória a Deus. E eu quero te agradecer por esse testemunho que me comove até hoje. E que Amém, Senhor. o Senhor não só é um Deus fiel, como tem também nos mantido em caminhos de fidelidade. E Amém, nós Jesus. pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude a terminar bem, assim como a gente já conseguiu chegar até aqui, Amém, e Jesus. assim como aqueles que nos ensinaram e foram nossos mentores e a outra geração que nos deixou bom exemplo, que a gente também possa seguir esse exemplo. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida do Asaf. Amém, Eu Senhor. jamais poderia imaginar, Obrigado, Jesus. jamais poderia imaginar que aquele dia, quando eu dei o violão na mão dele, que isso ia virar o que virou. Mas só o Senhor poderia ter feito isso, só o Amém, Espírito Jesus. Santo poderia ter Aleluia, Senhor. envolvido, atraído o coração dele para Jesus e atraído essas outras pessoas, esses outros jovens. E nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos por tudo que o Senhor já fez na vida dele, da Rosana, de todos eles, da Suzy, da Juliane. Nós te agradecemos por todos os mais velhos que confiaram também em nós e, né, Nossa. investiram em nossas vidas. Amém, Jesus. Como nós também temos buscado Aleluia, Jesus. em outras gerações, que nós possamos ser dignos também, Senhor, do teu legado, daquilo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que possamos sempre ser fiéis e dignos do teu reino, Senhor. Te Aleluia. agradecemos pelo sangue de Jesus, que um dia nos lavou, que nos limpou, que nos transformou, que nos resgatou. Eu te louvo da forma que o Senhor resgatou o Asa, de onde ele estava, Senhor, da forma que o Senhor botou a mão na vida dele. Ele usou tantas pessoas para transformar essa vida e o que uma vida pode fazer na vida de Amém. tantas outras pessoas e dali também mais multiplicação, que sejamos sempre essa semente, Senhor, que frutifique o teu reino. E eu continuo abençoando ele, Senhor, em nome Amém. de Jesus, e que ele possa Obrigado, Jesus. continuar florescendo e produzindo muito bom Amém, Senhor. fruto. Ele, a sua família, seus filhos, a Aurora, o André, né, a Rosana, todos que estão ao seu redor, a Suzy, a Júlia, a Tuca, o Pingo, todos eles que Amém. agora já têm nome de gente grande, que já são até avós. E que o Senhor seja louvado em nossas vidas e Amém, que Senhor. as pessoas sejam curadas para a tua honra e glória. Em nome Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus. Te amo, Sli. Eu amo você de coração, Quero te filhote. dar um abraço. Que de longe te dou um abraço também. Algum dia. Dá um abraço. Até.